A morte é um tema profundo e complexo, repleto de nuances que, muitas vezes, preferimos evitar. É comum associarmos a morte a um fim absoluto, uma cortina que se fecha após um ato importante. No entanto, e se olhássemos para esse evento inevitável sob uma nova luz? E se considerássemos a possibilidade de que a morte não representasse simplesmente um encerramento, mas sim o início de uma nova jornada? Dr. Elizabeth Kubler-Ross, uma das maiores autoridades sobre o tema, nos convida a refletir sobre isso. Sua obra não só iluminou o processo de morrer, mas também abriu portas para entendermos a vida sob uma perspectiva mais ampla e significativa. A crença ocidental tradicional tende a ver a morte como um evento sombrio e aterrador. Essa visão, alimentada pelo medo do desconhecido e pela dor da separação, muitas vezes nos impede de reconhecer a verdadeira natureza da morte. Ela pode ser encarada como uma transição, um movimento em direção a um estado de existência diferente. Por que não considerar a morte como uma transformação? Como uma borboleta que deixa seu casulo, a morte pode ser uma passagem para uma nova realidade, onde a vida continua de maneira diferente. Refletir sobre a morte pode nos levar a um lugar de vulnerabilidade, mas é nesse espaço que também encontramos força e clareza. É comum sentir medo ao pensar na morte, medo de perder pessoas queridas, de deixar coisas inacabadas ou de confrontar nossa própria mortalidade. Esses sentimentos são a expressão de nosso apego à vida e ao que consideramos importante. No entanto, se abraçássemos essa verdade, poderíamos nos perguntar: o que realmente significa viver para você? O que você quer que fique quando você não estiver mais aqui? Elizabeth Kubler-Ross nos trouxe suas 5 etapas do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas etapas não servem apenas para entender a dor da perda, mas também para navegar nossas próprias ansiedades sobre a morte. É desconfortável e, em muitos aspectos, doloroso, mas faz parte do processo de transformação que todos enfrentamos. Negamos que a morte aconteça, ficamos com raiva do que não podemos controlar e muitas vezes tentamos negociar com nosso destino. Mas e se, em vez disso, reconhecermos a nossa fragilidade e decidirmos agir? A morte, em sua essência, nos confronta com a questão mais fundamental da nossa existência: o que estamos fazendo com nosso tempo? É fácil nos perdermos na rotina do dia a dia, deixar sonhos de lado e viver automaticamente. No entanto, a consciência da finitude pode nos levar a um despertar. Você já parou para pensar sobre como pequenas mudanças em sua vida poderiam levar a um significado maior? Você já parou para pensar sobre como pequenas mudanças em sua vida poderiam levar a um significado maior? Essas reflexões não precisam ser escuras, pelo contrário, podem ser poderosas. Pense numa folha que cai de uma árvore. Para muitos, isso é apenas parte do ciclo natural da vida, mas para outros pode simbolizar a efemeridade e a beleza do presente. Cada instante que vivemos é precioso e a morte pode nos ensinar a valorizar isso. Quando olhamos para a morte como uma parte inevitável e natural da vida, encontramos espaço para a gratidão. Pergunte a si mesmo: o que você pode agradecer hoje? Quais as pequenas alegrias que você pode acolher? Chegamos a um ponto onde a morte não é mais apenas um destino final, mas um convite à reflexão e à transformação. Ao aceitarmos que a morte faz parte do nosso ciclo de vida, podemos viver com mais intensidade e conexão. Podemos parar de esperar pela oportunidade perfeita e, em vez disso, aproveitar cada dia como uma dádiva. Se você já se questionou sobre o que realmente vem após a morte, sobre o que isso significa para você e como isso pode afetar a maneira que você vive, inscreva-se agora. Vamos juntos explorar essa jornada de autodescoberta e entendimento. Através dessa reflexão, talvez possamos encontrar não apenas respostas, mas também um novo sentido de propósito na maneira como vivemos. Afinal, a forma como encaramos a morte pode muito bem ser a chave para vivermos mais plenamente e com mais significado em nossas vidas. Ao falar sobre a morte, não podemos ignorar os sentimentos intensos que vêm à tona ao refletirmos sobre esse tema.
A negação e a raiva são dois dos primeiros estágios que muitas pessoas vivenciam quando confrontadas com a ideia da finitude. É como se, de repente, o chão se abrisse sob nossos pés e nós nos víssemos em um vazio, sem saber como lidar com essa nova realidade. A negação frequentemente surge como um mecanismo de defesa poderoso. Muitas vezes, você pode se pegar dizendo a si mesmo que isso não pode acontecer, que a morte é algo distante, que sempre há tempo. Esse sentimento é quase como um abrigo seguro que criamos para nos proteger do impacto emocional que a realidade pode causar. Mas o que acontece quando essa negação se esgota e a realidade começa a se infiltrá-la? A raiva é a escola onde muitos de nós aprendemos a lidar com a morte. Perguntas como, por que isso precisa acontecer? Ou, como pode uma pessoa tão amada partir? São comuns. Essa raiva, no entanto, não deve ser mal vista. Ela é uma expressão de amor e apego. Lidar com a morte significa também lidar com a ausência. E essa ausência gera uma dor imensa que nem todos estão prontos para enfrentar. Dr. Elizabeth Kubler-Ross destacou que a raiva pode ser vista como uma oportunidade. Uma vez que reconhecemos nossos sentimentos, criamos espaço para a cura. Existe um ditado que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Podemos transformar essa raiva em ações construtivas, em compaixão e em amor. Pense na sensação de estar preso em um trânsito. Você pode ficar frustrado, irritado ou talvez até gritar. Mas o que acontece quando você finalmente aceita que não pode mudar a situação? Pode ser libertador. Quando a raiva pela morte de alguém se transforma em um chamado para viver a vida de forma mais intensa, começamos a fazer a diferença, seja confortando quem também está sofrendo ou honrando a memória do falecido, fazendo algo que ressoe com seus valores e sonhos. A raiva pode ser vista como uma forma de energia que, se canalizada adequadamente, pode nos impulsionar a mudanças significativas. Você já parou para pensar sobre a maneira como sua raiva poderia ser transformada em algo positivo? Em vez de permitir que essa emoção consuma você, que tal usá-la como um combustível para criar algo em memória da pessoa que partiu? Isso pode ser uma obra de arte, um projeto comunitário ou mesmo um gesto simples que celebra a vida que foi vivida. Além disso, há um poder extraordinário no ato de compartilhar nossas experiências. Conversar sobre a dor da perda e expressar nossa raiva com amigos e familiares pode servir como um bálsamo. Expandir essa discussão pode possibilitar que outros se sintam à vontade para também expressar seus próprios sentimentos. Ao fazermos isso, nós transformamos nosso isolado espaço de dor em uma comunidade de apoio. As palavras de Kubler-Ross ressoam profundamente aqui. A única certeza é a mudança, e reconhecer isso pode ser um primeiro passo para a aceitação. Então, como você se sente em relação à negação e à raiva que surgem diante da mortalidade? Você já teve um momento em que se viu paralisado por esses sentimentos? Comente abaixo suas experiências e reflexões. Essas conversas não apenas validam nossos sentimentos, mas nos conectam a outros seres humanos que também estão navegando por essas águas turbulentas. Ao enfrentarmos a negação e a raiva, começamos a abrir portas para entendimentos mais profundos sobre a vida e a morte. Cada emoção vivenciada nos leva a um lugar mais autêntico e a cada passo damos um passo a mais rumo à aceitação. É nessa jornada que podemos descobrir não só sobre a morte, mas, crucialmente, sobre a vida que temos a sorte de viver. Pense nisso enquanto seguimos juntos nesta jornada de autoconhecimento e redenção. Aceitar essas emoções pode ser exatamente o que precisamos para realmente viver cada dia com propósito e paixão. Vamos continuar explorando juntos. À medida que seguimos nesta jornada de reflexão sobre a morte, chegamos a uma fase crítica onde muitos se deparam com a necessidade de negociar. Esta etapa, conhecida como barganha, muitas vezes surge quando a realidade da perda se torna insuportável. É uma tentativa de encontrar um sentido ou uma maneira de mudar o que já aconteceu. Pode ser tentador pensar, e se eu tivesse feito algo diferente? E
E se eu pudesse trocar meu lugar com a pessoa que partiu? Essa forma de pensamento pode parecer uma forma de controle em um mundo caótico e imprevisível. É humano desejar uma segunda chance. Mas o que essa barganha realmente revela sobre nós? Por trás desse desejo de negociar está uma profundidade emocional, uma luta interna para lidar com a impotência que a morte nos impõe. Imagine-se diante de um espelho. Você olha para si mesmo e vê as marcas de sua dor, as perguntas sem respostas, os ICs que ecam em sua mente. Este impulso de negociar é uma resposta à dor, é uma busca por proteção emocional. Queremos encontrar uma resposta que faça sentido em meio ao sofrimento. Porém, esse desejo muitas vezes se transforma em um ciclo de culpa e ansiedade. A barganha pode se manifestar de diferentes maneiras. Você pode se ver fazendo promessas silenciosas para si mesmo ou para um poder superior. Se eu fizer isso, talvez essa pessoa volte. Ou, se eu mudar, a dor da perda desaparecerá. Essa estratégia pode parecer uma tática de enfrentamento, mas é importante não se perder nesse labirinto de promessas não cumpridas. Você já se sentiu dessa maneira? Já desejou que em um passe de mágica pudesse mudar algo que aconteceu? Diferentemente de um simples apelo emocional, a barganha pode ser vista também como um ponto de virada. Ao reconhecer que esse processo é uma parte natural do luto, podemos transformar essa busca em autocompaixão e aceitação. Entender que não se pode reescrever o passado, mas que podemos aprender com ele é um passo fundamental para a cura. Assim como algo se quebra antes de ser consertado, nossas emoções precisam ser reconhecidas antes de serem liberadas. Que tal refletir sobre o que você poderia soltar, o que você poderia deixar para trás? Um exemplo prático de como essa fase pode ser superada é através da prática de rituais de despedida. Quando nos permitimos criar um espaço para honrar nossos sentimentos, podemos dar voz à nossa dor e, ao mesmo tempo, liberar um peso. Um ritual pode ser tão simples quanto acender uma vela em memória de alguém amado ou escrever uma carta de gratidão. Esses atos simbólicos permitem que a nossa negociação interna se torne uma aceitação consciente. Além disso, a comunicação com outras pessoas que passaram por perdas semelhantes pode ter um impacto positivo. Ao partilhar as nossas histórias e ouvir as dos outros, começamos a desmistificar a ideia de que estamos sós em nossa jornada de dor. O que alguém pode dizer que ecoaria em seu próprio coração? Às vezes, só ouvir que alguém também se sente perdido pode servir como um bálsamo. Enquanto caminhamos pela estrada da vida, é importante lembrar que a aceitação não significa esquecer. Aceitar que a morte faz parte da vida é um passo que permite uma nova maneira de viver e amar. Você já se perguntou como a aceitação poderia mudar sua visão do mundo? Como isso poderia impactar as suas relações? Se você sente que está pronto para dar esse passo rumo à aceitação e gostaria de explorar mais sobre como lidar com a dor da perda, inscreva-se. Juntos, continuaremos a desbravar essa jornada, encontrando força nas fraquezas e beleza na dor. Lembre-se, cada etapa do luto é uma oportunidade de se reconectar com a vida, de redescobrir a sua essência e de honrar aqueles que amamos por meio de uma vida vivida com autenticidade e propósito. Estar ciente de que a negociação traz consigo uma luz no fim do túnel é fundamental. Vamos juntos continuar esta busca por compreensão, aceitação e, finalmente, paz. Conforme nos aprofundamos nesta jornada de autoconhecimento e aceitação, chegamos a um estágio que muitas vezes é considerado desafiador, a depressão. A depressão após a perda pode ser uma experiência intensa e dolorosa, onde a tristeza parece consumir tudo ao nosso redor. É uma fase onde a realidade da ausência se torna quase insuportável. É normal sentir-se perdido, como um navio à deriva em um mar tempestuoso. Nesse ponto, o peso da dor parece esmagador e a ideia da vida sem a pessoa amada é muitas vezes difícil de aceitar. Mas o que é essa depressão, senão uma forma de amor intenso? É a manifestação da saudade, da ausência que se faz presente em todos os momentos do dia a dia.
Durante esse processo, você pode sentir que a alegria em sua vida parece ter desaparecido, como se os colores do mundo houvessem se desbotado. É uma parte natural da experiência da perda. Muitas pessoas se perguntam se essa tristeza nunca vai passar, se poderiam sentir novamente felicidade ou leveza. E é aí que encontramos a essência da experiência humana. Somos criaturas que sentem, amam e, quando perdemos, também sofremos profundamente. Refletir sobre essa dor pode ser uma forma de validar nossas emoções. Embora o desejo de escapar da tristeza seja compreensível, permitir-se sentir essa dor é um passo necessário em direção à cura. Imagine estar em um buraco fundo. Ignorá-lo não fará com que ele desapareça. Entretanto, ao reconhecer sua profundidade, podemos começar a encontrar maneiras de sair dele. A aceitação da dor como parte do processo é o primeiro passo para a transformação. O que muitos não percebem é que mesmo nas fases mais sombrias da depressão, há espaço para um renascimento. Assim como a natureza se recolhe em um inverno rigoroso, mas logo depois floresce na primavera, nós também podemos nos reencontrar após a tormenta. Quais as pequenas flores que você pode buscar em meio à sua própria tempestade? Que gestos delicados você pode cultivar para nutrir sua alma enquanto passa por esse processo? Neste período, o apoio e a conexão com os outros são vitais. Quando você compartilha sua dor, algo mágico acontece. Você expande seu círculo de apoio e também permite que outros participem da sua jornada. Conversar com amigos, familiares ou até mesmo grupos de apoio pode se tornar um espaço seguro, onde você pode expressar seus sentimentos mais profundos. Você já considerou buscar suporte de quem já passou por experiências semelhantes? Muitas vezes, ao ouvir as histórias e vivências dos outros, podemos encontrar força e inspiração. Outro aspecto poderoso durante essa fase é o autocuidado. O que você faz para se cuidar em tempos de dor? Autocuidado não se resume a apenas práticas físicas, como comer bem ou exercitar-se, mas também envolve buscar atividades que nutram sua alma e tragam um sentido de paz. Talvez seja ler um livro que sempre quis, ouvir músicas que toquem seu coração ou simplesmente contemplar a natureza. Há um mundo cheio de pequenas alegrias esperando por você. Qual é a última atividade que fez você se sentir verdadeiramente vivo? À medida que você navega por essa nuvem de depressão, é crucial lembrar-se de que a cura não significa esquecer. A aceitação do que foi perdido, do que foi amado, mesmo quando está ausente, requer um tempo inestimável. Você encontrará novos ritualismos para honrar sua perda e o amor que perdura, mesmo que a presença física tenha se ido. Como você poderia criar novas memórias em homenagem àquele que partiu? Que tal dedicar um dia a fazer algo que essa pessoa amava? Se você se sente afundando nesta depressão, busque apoio. Compartilhe sua jornada nos comentários, converse com alguém próximo ou busque um profissional que possa guiar você através deste caminho. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, conta. Vamos, caros amigos, dar espaço para a dor e a tristeza e, ao mesmo tempo, permitir que a luz entre lentamente. Um novo dia sempre trará novas esperanças. Vamos juntos nessa jornada, onde a vida é uma tapeçaria rica, com cores de felicidade, tristeza, amor e aceitação. Ao final, é essa experiência que nos torna humanos, que nos ensina sobre a fragilidade e a beleza do existir. A jornada está apenas começando. À medida que nos aventuramos mais fundo nessa jornada emocional, começamos a tocar em um conceito vital, a aceitação. Após percorrermos os estágios da negação, da raiva, da barganha e da depressão, agora entramos em um espaço de transformação, onde a dor começa a dar lugar a uma compreensão mais profunda. Aceitar a morte de alguém não significa que deixamos de sentir a falta dessa pessoa ou que superamos a dor da perda.
Na verdade, a aceitação é um ato de amor, um reconhecimento da realidade combinado com um novo entendimento sobre a vida e sobre nós mesmos. Quando pensamos em aceitação, podemos imaginar uma leveza. É como se um peso estivesse sendo retirado de nossos ombros, permitindo que respirássemos um pouco mais livremente. Mas o que realmente significa aceitar? Você já se perguntou se aceitar é apenas resignar-se? Não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem. Aceitar implica em reconhecer que a vida tem suas próprias leis e que, em algum momento, todos nós teremos que nos confrontar com a inevitabilidade da morte. Isso pode parecer assustador, mas também é libertador. A aceitação nos ensina que, no ciclo de vida, cada um de nós ocupa um espaço único e essa singularidade é preciosa. Pense em um desenho. Cada traço e cor fazem parte da obra, sem que um só seja mais importante que o outro. A aceitação é como olhar para esse quadro e perceber a beleza que se forma a partir das experiências vividas, mesmo as mais dolorosas. Você já se permitiu olhar para o seu próprio quadro de vida e ver como cada experiência, incluindo a dor, contribuiu para quem você é hoje? Nessa nova fase de aceitação, podemos começar a redescobrir a vida e a buscar maneiras de honrar aqueles que amamos. Uma das formas mais poderosas de fazer isso é continuar o legado deles. Que tal pensar em como você pode viver a sua vida de maneira que honre a memória da pessoa que partiu? Você pode se inscrever em uma causa pela qual eles eram apaixonados ou praticar atos de bondade que de algum modo reflitam as qualidades que você admirava neles. Cada pequeno gesto pode ser um tributo à sua memória. Os rituais que criamos durante o luto, como acender uma vela ou escrever uma carta, não precisam cessar após um período definido. Eles podem se tornar parte de nossa rotina, uma maneira de manter viva a conexão com aqueles que já não estão conosco. Que outros rituais você poderia criar? Talvez um dia do mês dedicado a compartilhar histórias sobre a pessoa que você ama, ou um encontro anual com amigos e familiares para celebrar a vida dela. Além disso, a aceitação também pode abrir espaço para novas experiências e relações. Ao passarmos pela dor, podemos nos tornar mais empáticos e compreensivos. Você pode descobrir que agora tem mais facilidade em ouvir os outros que estão passando por situações difíceis. Através de nossas próprias experiências, encontramos autoridade e capacidade para apoiar aqueles ao nosso redor. Isso nos conecta, criando uma rede de apoio que nos fortalece. Como você poderia se abrir para novas conexões que surgem através de sua jornada de luto? Por fim, aceitar a morte também significa aprender a viver de forma mais plena. Quando tomamos consciência da nossa própria mortalidade, cada dia se torna um presente. A beleza do momento presente brilha mais intensamente, e o que antes parecia trivial assume um novo significado. Como você pode se comprometer a viver mais plenamente a partir de agora? Penso nas pequenas alegrias do cotidiano, o aroma do café pela manhã, o riso de uma criança, um pôr do sol deslumbrante. Que tal criar um diário de gratidão onde você possa registrar essas pequenas maravilhas diárias? Que tal criar um pôr do sol deslumbrante? Que tal criar um diário de gratidão onde você possa registrar essas pequenas maravilhas diárias? Vamos juntos continuar esse diálogo. Aceitar a morte é um caminho que nos leva não só ao reconhecimento da perda, mas também à celebração da vida. Comente abaixo como a aceitação está se manifestando em sua vida ou como você planeja honrar a memória de quem partiu. Cada história compartilhada aqui é um passo em direção à cura e à luz. À medida que exploramos juntos, lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para viver e amar. A jornada é longa e cheia de altos e baixos, mas juntos podemos encontrar caminho e força na aceitação. Vamos seguir em frente, transformando a dor em propósito e a saudade em celebração. Agora, chegamos a um crucial desfecho desta jornada emocional e reflexiva, onde a aceitação se transforma em um novo começo. É importante lembrar que a aceitação da morte não é o fim, mas uma transição para uma nova maneira de viver.
É como sair de um túnel escuro e descobrir aos poucos a luz do dia. Quando nos permitimos aceitar a realidade da perda, abrimos espaço para o renascimento das esperanças e dos sonhos. Com a aceitação, começamos a perceber que a vida continua mesmo após a separação física. A presença da pessoa amada pode tornar-se uma fonte de inspiração e motivação. Ao invés de ser um peso ou uma sombra que nos impede de seguir em frente, seu legado pode se tornar uma força propulsora. Já parou para pensar em como você pode continuar a história que essa pessoa começou? Como você pode viver de modo a honrar o impacto que ela teve em sua vida? Neste novo capítulo, uma prática essencial é a gratidão. A gratidão não significa ignorar a dor ou a saudade. Pelo contrário, é um reconhecimento consciente das lições aprendidas e dos momentos compartilhados. Ao cultivarmos gratidão, conseguimos transformá-la em um sentimento poderoso que nos conecta ao amor que ainda existe, mesmo na ausência física. Que tal fazer uma pausa agora e pensar em 3 coisas pelas quais você é grato, relacionadas a essa pessoa que partiu? Como essas memórias podem aquecer seu coração e iluminar seu caminho? A prática de gratidão não apenas nos ajuda a focar nas coisas positivas, mas também nos encoraja a ver a vida com novos olhos. Ao aceitarmos a dor e celebrarmos a vida que foi vivida, criamos um espaço fértil para novas experiências e relacionamentos. As pessoas que conhecemos e as conexões que fazemos ao longo desse processo de aceitação têm o potencial de enriquecer nossas vidas de maneiras que não imaginávamos antes. Você já se deu conta de como algumas amizades se aprofundaram após uma experiência difícil? Como isso influenciou seu modo de ver o mundo? À medida que avançamos, é fundamental lembrar que o processo de luto não é linear. Há momentos em que voltamos a sentir a dor, e está tudo bem. A cicatriz emocional que nos acompanha é uma parte da nossa história. Cada um de nós terá dias de felicidade e dias de tristeza, e isso é normal. A beleza da vida está em sua imperfeição. Ao enfrentarmos as marés emocionais, temos a chance de crescer e nos fortalecer. Como você pode se dar permissão para sentir, sem julgamento, todos os altos e baixos? Um desafio interessante que você pode se propor é localmente se envolver em ações de apoio a grupos que lidam com a perda. Isso não apenas ajuda você a se conectar com os outros, mas também oferece a possibilidade de ajudar alguém que pode estar enfrentando um caminho semelhante. Ao compartilhar sua história, você poderá iluminar o caminho de outra pessoa. O que há de mais gratificante do que transformar nossa dor em esperança para outros? E à medida que sua jornada avança, a arte de viver plenamente se torna uma prioridade. Você pode se perguntar, se eu tivesse um amanhã, como escolheria passar hoje? Essa é uma pergunta poderosa. Quando nos deparamos com a mortalidade, percebemos que cada dia é uma oportunidade para criar memórias duradouras e se conectar com a vida. Que tal experimentar algo novo, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Por fim, lembre-se de que a vida é uma celebração constante. Mesmo que a ausência de quem amamos seja sentida, podemos encontrar maneiras de honrar e celebrar essa conexão. Uma maneira é relembrar a pessoa em momentos especiais. Que tal fazer uma homenagem em um aniversário, acendendo uma vela e refletindo sobre as memórias maravilhosas que você compartilhou? Ou talvez você possa criar um novo ritual, como visitar um local favorito em sua companhia. Cada gesto conta, cada memória é um passo a mais na jornada da vida. Neste ponto, desejo que você saiba que não está sozinho. Estamos aqui, juntos nesta caminhada. Comente abaixo como você pretende celebrar a vida ou honrar a memória de quem você ama. Compartilhar sua história pode ser um pequeno gesto que faz uma grande diferença em sua vida e na de outros. Vamos continuar juntos, vivendo plenamente, abraçando cada instante e transformando saudade em amor. Não importa o quão difícil a jornada possa parecer, lembre-se de que cada passo que damos juntos nos leva a um futuro mais brilhante.
O amor que temos por aqueles que perdemos nunca desaparece. Ele se transforma e se torna uma parte vital de nós enquanto continuamos a nossa própria história. À medida que chegamos ao final desta jornada, é fundamental parar e refletir sobre tudo o que vivemos e aprendemos. Passamos por um caminho de dor, luta e, finalmente, aceitação. Cada fase não foi apenas um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento e transformação. É como uma semente que germina na escuridão da terra antes de brotar e florescer. Essa resiliência é parte da condição humana, e cada um de nós possui a capacidade de se levantar, mesmo após a queda. Quando olhamos para a dor da perda, conseguimos perceber que ela é, de fato, um testemunho do amor que tivemos. A intensidade dos sentimentos que experienciamos indica quão profundamente nos importamos. Elizabeth Kubler-Ross nos lembra que o luto é um processo natural. É o amor que não pode ser expresso na presença física da pessoa amada, mas que ainda vive em nós. Você já parou para pensar que, enquanto a dor da saudade pode doer, ela também é um sinal do vínculo que nunca se rompeu? Agora, ao refletirmos sobre a jornada do luto, surge uma pergunta essencial. Como podemos integrar essa experiência em nossas vidas diárias? A maneira como lidamos com a dor pode moldar nosso futuro, transformar nosso olhar sobre o mundo e nos permitir conectar com os outros de forma mais profunda. Quando estivermos prontos para abrir nossas portas de nosso coração, podemos descobrir não apenas o conforto, mas também a empatia, uma compreensão mais ampla das lutas alheias. Ao continuarmos essa jornada, podemos enxergar a dor e a perda sobre uma nova luz. Muitas vezes, as experiências mais dolorosas nos ensinam as lições mais valiosas. Olhar para trás e reconhecer como superamos a tristeza nos ajuda a ser gratos pelas pequenas alegrias da vida. Que tal fazer uma reflexão sobre o que você aprendeu com essa experiência? O que você se torna após vivenciar a perda? A resposta a essa pergunta pode ser um divisor de águas em sua jornada pessoal. Para aqueles que se sentiram perdidos, é hora de se reconectar com sonhos e paixões que podem ter sido deixados de lado. Que tal fazer uma lista de coisas que você gostaria de realizar? Isso pode ser um guia para fundar um novo caminho, um convite para se redescobrir. E não se esqueça, não é necessário fazer tudo de uma vez. Pequenos passos são mais que suficientes. Além disso, considere onde você pode fazer a diferença no mundo. O que você poderia fazer que refletisse a memória da pessoa que amou? Seja um ato de gentileza, um projeto ou até mesmo compartilhar sua história para ajudar outros, essas ações ecoam e perpetuam o amor em um ciclo contínuo. Pense em como você pode se tornar um farol para alguém que também está lutando. Como suas experiências podem inspirar e elevar os outros. É interessante notar que a aceitação do ciclo da vida não se limita apenas à dor. Ao longo desta jornada, descobrimos que o amor não se limita ao passado, mas também se estende ao futuro. Cada novo relacionamento que formamos, cada nova amizade ou conexão carrega em si a beleza do que aprendemos até agora. O que você valoriza nas novas conexões que pode fazer em sua vida agora? E aqui, nesta troca contínua entre perda e renovação, encontramos nossa força. Um dia você pode contar a sua história, não apenas a história da sua dor, mas a história de como você se levantou dela. É uma narrativa que continuará a ser escrita. Neste processo, todos somos autores de nossas próprias vidas. Como você pode se comprometer a contar sua história com autenticidade e vulnerabilidade? Convido você, neste momento, a reafirmar seu compromisso com a vida. Comente abaixo a forma como você deseja celebrar essa nova fase. Seja viver a vida ao máximo, honrar aqueles que ama ou simplesmente estar presente na sua própria jornada. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta tapeçaria da vida. Ao encerrarmos este capítulo, lembre-se, a vida não é apenas sobre o que perdemos, mas também sobre as infinitas possibilidades que surgem a partir disso. Com coragem e amor, continuamos a avançar.
Vamos seguir juntos, conectando a dor à esperança e transformando lembranças em novas realidades. Que o amor que sentimos por aqueles que partiram nos guie em cada passo que damos, enquanto seguimos criando nossas histórias. Juntos, estamos prontos para florescer em meio à adversidade, tornando-nos ainda mais resilientes na jornada da vida, com amor, paz e propósito.